Estamos agora meditando no livro de Daniel, né? Hoje capítulo 6, agora o reinado do rei Dário, né? Porque Nabucodonosor já foi, o filho dele fez besteira e perdeu o reinado, e agora é o rei Dário, né? Agora toda aquela Babilônia, aquele reino tão grande, se transforma ou vai para a mão de outros, né? Por isso que a gente diz para você que tudo nesta vida passa, menos a palavra de Deus, porque ela permanece. Vamos pedir antes de tudo a direção do Espírito Santo, e eu peço para você que dê o seu gosto e partilhe esse vídeo com os outros, tá bom? Meu Deus, mais uma vez estamos aqui para ouvir a tua voz. Eu peço entendimento a essa palavra, que ela nos dê a condição necessária para estarmos nesse mundo e não escolhermos, não fazermos escolhas erradas, mas escolhermos o certo. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 1 diz, E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, Daniel, ele dava testemunho de Deus na sua vida, né? Pelo fato dele ser um homem de Deus, um homem de oração, um homem de fé, ele demonstrava, né? É o perfume de Cristo sendo espalhado. No 4, então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. O comentário diz assim: Daniel se distinguiu dos demais porque tinha um espírito excelente, ou seja, era um homem honrado, fiel, temente e íntegro. Ele não se corrompeu e não se iludiu com o brilho da fama e com o poder temporário que lhe fora dado. Ao contrário, preservou a sua fé e a sua fidelidade, mesmo em um ambiente dominado pelo pecado. Os nascidos de Deus também têm esse espírito excelente, porque possuem o seu caráter. Por isso, onde quer que estejam, o seu comportamento é o mesmo, pois não se corrompem e jamais negam a sua fé. Mateus 10, 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. As pessoas normalmente elas têm medo de perder o que elas têm. Daniel não tinha esse medo, porque o tudo de Daniel não era o título, mas era o próprio Deus. O Deus que levou ele até aquela situação, né? Assim também aqueles homens que queriam prejudicar Daniel, eles sentiam o coração no título, na posição, queriam ou desejavam, almejavam, com inveja, claro, o que Daniel tinha, né? E como eles sabiam que Daniel poderia vir a ser um grande homem e governador sobre todos eles, eles queriam evitar isso a qualquer custo. Sabe o que eu entendo aqui, né? Às vezes a pessoa, elas falam, mas tem um fulano que me persegue, o ciclano, mas sempre vai haver pessoas que vão contra você, vão invejar o que você tem ou vão querer o que você tem. Mas o segredo é você ter o Deus que Daniel tinha, porque Deus vai defender Daniel. Olha só, no 5, então, estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então, quer dizer, se na lei dos homens eles não conseguiam achar um mau testemunho, ele falou, então vamos à lei do Deus dele, porque se pela lei do Deus dele a gente vai conseguir achar alguma coisa. Quer dizer, ele dava um bom testemunho para aqueles que queriam prejudicar a ele. No 6, então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei,
confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos, dos persas, e não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. O comentário diz: nunca acharemos ocasião. É impressionante como os filhos das trevas trabalham. Eles sabiam que não poderiam atingir Daniel devido à sua integridade, então criaram uma lei para destruí-lo e, com astúcia e covardia, convenceram o rei a sancioná-la. Todos nós sabemos que, por mais injusta que seja uma lei, não há como confrontá-la, e o diabo também sabe disso. Por esse motivo, ele inspira a criação de leis injustas com a finalidade de impedir o avanço da obra de Deus e de prejudicar aqueles que buscam viver com temor ao Senhor e à sua santa palavra. Isaías 10, do 1 ao 4. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivões que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubar os órfãos. Mas que farei vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Contudo, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. Vou falar duas coisas a respeito que lemos. Primeiro, que aqueles homens tramaram contra Daniel porque eles sabiam que Daniel orava a Deus. Então, nessa lei que estava sendo promulgada, Daniel jamais poderia fazer nenhum pedido a Deus, nem orar a Deus. Teria que falar com o rei Dário. Segunda coisa importante que eu vejo aqui também, né? Muitas vezes a pessoa ela não se importa com a política, né? Ela fala assim: eu não vou votar, eu não vou me envolver com isso. Mas ela não se envolve, mas vai sofrer consequências por isso. Então, você deve escolher sim aqueles que vão te representar nos lugares da política, no seu país, onde você está. E isso é importante, porque eles podem promulgar leis que vai impedir, por exemplo, o evangelho de ser propagado. Existem países, por exemplo, em que nós não podemos sair com um folheto nas mãos e falar do Senhor Jesus livremente. Nós não podemos dar um folheto da igreja convidando a pessoa a ir à igreja. Então, são situações cada vez mais difíceis em que as pessoas vão tendo mais e mais dificuldades de propagar o evangelho. Há de chegar um tempo que nem sequer a Bíblia nós vamos poder carregá-la. Mas por enquanto pode. Vamos continuar aqui no 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. O comentário diz: se punha de joelhos. Daniel não perdeu o seu foco, nem mudou o seu hábito de falar com Deus 3 vezes ao dia. Tudo o que o diabo mais deseja é interromper essa ligação com o Altíssimo. Por isso faz uso de inúmeros recursos para nos distrair e roubar a nossa atenção e o nosso tempo com situações que não trarão nenhum benefício prático para a nossa vida. Mesmo diante da ameaça iminente, Daniel não temeu. Pelo contrário, priorizou o seu relacionamento com o Senhor, por isso foi livre, protegido e honrado. Manter uma comunhão com Deus por meio da oração, da leitura e da meditação da sua palavra nos fará fortes diante de qualquer ameaça do mal. Salmos 119, 116 e 117: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo serei respeitado aos teus estatutos. Hoje a pessoa pode se encher, de tudo que há nesse mundo. A rede social, ela pode se encher de séries, de filmes. Há vários atrativos, A pessoa se enche daquele conteúdo e ela vai terminar aparecendo com aquele conteúdo. Por exemplo, tem pessoas
que elas assistem tanto uma série, né, que ela se identifica com um dos personagens daquela série e ela começa a falar igual, agir igual, pensar igual e até pensar a respeito das demais pessoas como aquele personagem da série pensa. Quer dizer, ela começa a viver um personagem na sua vida, ela perde o seu caráter. Há pessoas que se envolvem demais na rede social, elas perdem imenso tempo, por exemplo, 2, 3, 4, 5 horas, elas são capazes de estar à frente do telemóvel ou do tablet ou mesmo do computador e elas se entregam à rede social, mas elas não têm essa mesma prioridade, esse mesmo tempo, por exemplo, para meditar na palavra de Deus. Então, nós temos que ver e rever muito bem as nossas prioridades. No 12, então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram-lhe, porventura, não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Então aqui é como se a máscara estivesse caindo, né? Agora se entende por que daquele edito, por que daquela situação. O rei talvez nem pensou no assunto, ele nem raciocinou e ele falou, tá bom, vamos fazer isso aí e tal. Ele não pensou, mas agora ele vai entender o porquê daquele edito. No 14, ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum dito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então quer dizer, eles não fizeram apenas um edito, eles fizeram um edito de tal maneira que o rei não teria como escapar daquilo. Quer dizer, a coisa foi bem planejada. 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Sabe o que acontece também? Aquilo que Deus já havia feito por Sadraque, Mesaque e Abednego, com certeza se espalha rapidamente, né? Uma coisa tão grandiosa como aquela não ficaria em oculto. E eu acredito que o mesmo, ele tinha uma fé, uma certa fé, o rei, no Deus de Daniel. 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. É verdade, você não vê Daniel aqui tentando se justificar. Você não vê aqui Daniel tentando impedir que isso aconteça. Você vê Daniel calado. Em todo momento que nós estamos lendo aqui, você vê os homens lá querendo apressar o rei para cumprir a sentença, o rei tentando salvar Daniel e Daniel quieto. Porque aqueles que confiam em Deus, eles permanecem confiantes. Se Deus quiser livrar, vai livrar. Se não, eles estão prontos para ir dessa para os céus. Por isso que o corpo vai morrer. O nosso corpo um dia vai morrer, se Jesus não voltar em nossos dias. O corpo vai morrer, mas a alma não. E aqueles que estão salvos têm a permissão, né? Têm a graça infinita de Deus que nos levará para o reino eterno com Deus. Mas se a pessoa não estiver salva, a alma dela vai para o inferno. E continua no 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O comentário que o bispo faz
O meu Deus enviou o seu anjo. Citados na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, os anjos trabalham em favor do ser humano. Hebreus 1,14 diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Continuando, entre as suas funções está o de guardar e livrar os que temem ao Senhor. Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Continuando o comentário, covas, fornalhas e desertos são lutas que vivenciamos por causa da nossa fé. E todos os que são fiéis ao Altíssimo certamente passarão por esses lugares. Contudo, jamais ficarão desamparados. Salmos 91:11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. O diabo astuto tentou o Senhor Jesus usando essa palavra de Salmos, né? Falando que Deus poderia guardar, enviaria anjos para guardá-lo. Mas ele falou, não tentará. Também está escrito, não tentará o Senhor seu Deus, né? E então quer dizer, Deus enviou o seu anjo que livrou a Daniel daqueles leões, né? E o anjo amarrou a boca dos leões. É muito forte, né? O livramento que Deus fez. No 23, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele porque crera no seu Deus. O comentário diz, assim foi tirado Daniel da cova. Mesmo sendo inocente, o Senhor permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas não o desamparou. Às vezes, não entendemos o motivo de tantas aflições e lutas pelas quais passamos, bem como certas situações que nos sobrevêm, já que temos feito a vontade de Deus. Mas é aí que está o segredo da fé. Ela se desenvolve e se aperfeiçoa por meio dos desafios que vão surgindo no dia a dia. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. E diferente do que muita gente pensa, a tentação ela não é de Deus. Deus não tenta ninguém. A tentação é humana, são os desejos da nossa carne e o diabo se aproveita dessas tentações para nos sugerir que venhamos cair nela. Mas junto com a tentação, a Bíblia diz que nos dá o escape. Então o escape é o próprio Deus. Vá até ele. Continuando o comentário, a fé é a chama do Espírito Santo que arde em nosso ser e que preserva a nossa alma para toda a eternidade. O 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Comentário: ordenou o rei, Deus é justiça. Por essa razão, aquele que cava uma cova, nela mesma cairá, como está em Provérbios 26. Assim, o mal que desejaram para Daniel sobreveio a eles próprios. O mesmo ocorreu a Faraó, que ordenou que os bebês hebreus do sexo masculino fossem mortos, Êxodo 1, e lançados no rio Nilo. Por causa disso, todo o seu exército se afogou no Mar Vermelho, Êxodo 14. Outro exemplo é o de Naamã, que tentou destruir a nação de Israel e foi morto na forca que havia preparado para Mardoqueu. Esther 7. Ainda que pareça tardio, o Senhor sempre fará justiça na vida dos seus escolhidos, porque foi o que Jesus falou em Lucas 18:7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? E também acrescenta ao comentário do bispo, quando Faraó mandou matar as crianças, mais tarde também, a última das pragas foi a morte dos primogênitos, né? Uma dor imensurável. Agora, você veja, né? Eu lendo aqui esse versículo, Daniel foi livre, aqueles que tramaram contra Daniel foram lançados na cova, mas não apenas eles, né? A Bíblia diz foram lançados na cova eles, seus filhos e suas mulheres, todos pagaram. E quantas pessoas também
Pelos seus erros, toda a sua família paga pelo erro que você cometeu. Então, escolha o que é certo, faça o que é justo, siga a justiça para que vá bem você e toda a sua casa. 25. Então, o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte, é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. O comentário: este Daniel, pois, prosperou, mesmo em terra estranha e repleta de adversários. Daniel conseguiu vencer e prosperar. Não foi preciso ele se corromper para ocupar cargos e posições importantes na Babilônia ou ser indicado por alguém. Daniel nunca foi favorecido por homem algum. Pelo contrário, muitos tentaram destruí-lo. Isso mostra que quando Deus quer honrar uma pessoa, nada e ninguém pode impedi-lo. O oposto também é uma realidade. Se ele decide levar uma pessoa à humilhação, não há homem no planeta capaz de detê-lo. 1 Samuel 2:30 diz: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. Agora Salmos 75, verso 7, mas Deus é o juiz, e um abate e a outro exalta. Deus é para mim o que eu tenho sido para ele. Se você se entregou e é para Deus 100%, Deus também será 100% para você. Ele vai te proteger, vai livrar, vai guardar, ele vai ser consigo em todos os momentos. Então, a única preocupação que você deve ter é em ser com Deus. O resto ele fará. Tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você sempre.